Poder e magia nos povos índios de México e Guatemala. M. Charlotte Arnaldi. Aniele Deuve. Taia 71L.SC/CAI YCCI no 1, 1997. Páginas 25 e 41. Hoje é o dia do processo para qualquer um. Corona espanhola sem peno. A partir de lá. Metade do século XVI. Em criar governos. De índios para as repúblicas de índios. Está bem documentado. Ao nombrar entre os membros da nobreza indígena da ONU. O governador Y Farios Alcaldes. Ao sinal para isso por tarefa os tributos e os serviços que poderiam pedir seus tributários. Os espanhóis empreenderam lá. Transformação total das bases pré-hispânicas do poder indígena. Com eles. Quedas de 3 leves, o censo da população, as reduções e, mais tarde, a atribuição a cada povo de um território agrário. A corona levou a pensar que eu havia logrado a reprodução no novo mundo do povo espanhol e de seu governo. Sem embargo, isso não é tão em conta. Uma das características essenciais do poder pré-hispânico, seu caráter sagrado. A figura do rei dominava a cidade com todo o seu poder sobrenatural, simbolizava e permitiu a reprodução da ordem cósmica, mantendo as relações com o mundo. De los diosas e de los ancestros, Y se encargava de proteger a saúde da coletividade. Agradecemos os comentários e correções de estilo transportado para nosso texto por João Pedro Viqueira. Charles Disson, losactequiar.s o Joel Clonitail c.s/sinol 1519180, siglo XXI. México. 1967, Bernardo Garcia Martinez, lo.7.1.s. Lir.cqrtrc1.yc.c.sl Trilocitum seu.s. Deltort JTLAR.1C47 Lerlers 1700. El Colegio de México, 1987, Danicle de Relive. Clertielic.s Herkey, RS Psic.TLS 450 Sins. Ilkiflie.stoirc, Conol7 Liue.s ou Cixel Uniproirc. Invliente Mr. Hilk. CNKS, Paris, 1990, sim. As elites indianas do México face central 2. La Conquête Espagnole. Xirclele. 1997, PT. Imprensa. O que aconteceu com esse poder para impor a nova ordem traída pelos espanhóis? Buscaremos uma resposta a esta pergunta estudando vários casos de brusquerie. Magia que se produz nas reduções ou congregações indígenas, pueblos, ou repúblicas de índios, e que, devido à origem dos documentos revisados e à nossa experiência anterior de investigação, se localizam antes de tudo na área nau do centro do México e na área maia de Chiapas e Guatemala. Os períodos considerados abarca principalmente os séculos XVIII e XIX, embora obviamente as raízes do processo tenham chegado às épocas anteriores e seus efeitos se prolongam até o século XX. 3 rasgos parecem identificar os casos documentados. Por um lado, salvo em casos que envolve um dos 3 indivíduos, este tipo de bruxeria é geralmente vinculado ao exercício local do poder político em suas formas normais, é dito, desenvolvido em o marco da administração colonial espanhola e além da independência da nação, vínculos tanto negativos quanto positivos, tanto de ameaça ou de repressão como de legitimação, entre outras relações ocultas, sempre difíceis de discernir e caracterizar. Por outro lado, esta bruxeria manifesta seu poder sobre toda a sociedade indígena local, hasta tal ponto que as autoridades civis ou religiosas oficiais não têm sempre a capacidade política ou ideológica de influência sobre ele. No final, o que está jogando nesta relação completa entre bruxos e autoridades vindas a ser, em muitos casos, nada menos que a supervivência mesma da comunidade. O tema que tocaremos muito brevemente no presente trabalho é muito amplo. Mas acreditamos que é fundamental para entender a evolução do político nas sociedades indianas da Mesoamérica e suas relações com o Estado Central, tanto colonial como leigo nacional. A primeira fonte dificultada pelas fontes mesmas etnohistóricos, não entraremos aqui para fazer o inventário deles, incluindo a crítica geral e particular, embora obviamente ambos sejam requisitos necessários. Cabria perguntar-nos, em particular, o que concentra as fontes de sua atenção sobre o fenômeno da brusquidão em relação à autoridade política em cada povo, e o que quantidade de coisas não relacionadas a ela, elas são levadas em consideração ou descartadas nelas. Na verdade, como você sinalizou Selman a propósito do Equador, devido a uma diferença entre os conceitos de poder mágico do velho e do novo mundo, os juízes não conseguiram perceber a dimensão política. A bruxaria europeia estava associada ao segredo desviante e à pária status e foi atribuído a pessoas fracas, pobres e desfavorecidas. Crença xamânica sul-americana, por outro lado, normalmente apresenta o xamã como alguém que comanda uma parte extraordinária do que é mais desejável. Também na Mesoamérica será possível qualificar o poder mágico dos governantes de xamânico. Consequentemente, você pode perguntar sobre o caráter doméstico ou político de vários dados registrados pelos espanhóis. Assim, por exemplo, para Georges Baldut, Société Coloniale et Deviances, Marginalités et Resistances Culturelles des L. Michiques Vicerois, em Pouvoirs et Deviances des Amérique Moyenne, Grau, Toulouse, 1997, em Imprensa. Frank Salomon, Charnanismo e Política no Equador Colonial Tardio, etnólogo americano. Volume 10/N03, agosto 1983, página 425. Guatemala, reestudo dos casos denunciados à justiça espanhola, um de bruxeria aparentemente doméstica que envolveu 2 pessoas, em 1715, e outro, obviamente, político, no que os principais de um pueblo acusam um maestro cantor, ao sacristão, e outras personagens importantes da paróquia de ajudar a comunidade com uma epidemia provocada por meio de hechicerias, em 1750. É provável, no entanto, que estas perguntas, precauções metodológicas de clássica índole historiográfica, sejam cuidadosas de sentido e de eficiência se não se procurar primeiro plantar o problema da verdade, lugar que ocupa a bruxeria nos pueblos indígenas, tomando em conta as representações e os conceitos próprios de sua cultura remontando até suas raízes pré-hispânicas. É o que reforça a intenção preliminar no presente trabalho, com o objetivo de chamar a atenção sobre este tema fundamental que foi descuidado ou mal entendido até a data, quando foi sem dúvida central nas preocupações de direitos administradores laicos e religiosos do aparelho colonial para desenvolver estratégias mais eficientes para a monarquia espanhola. Poder e magia entre os maias. O tema não foi muito debatido entre os pesquisadores da cultura maia, e assim, pré-hispânica, e a mar colonial ou moderna, ainda não seriamente analisada. Distinguidos etnólogos como Vila Rojas e Carmack V enfatizaram o poder mágico que pretendiam ter os governantes maias no momento da conquista, mas se limitaram a juntar dados etnohistóricos ao mesmo tempo. O etnohistoriador Hill é interessante em casos arquivados de brusquidão, mas não a análise do ponto de vista político sem dúvida por lá. Riqueza de sua fonte documental sobre assuntos de idolatria e hechicerias lãs. Constituições diocesanas del Obispo Núñez de la Vega, 1702, Calnec S. Cunha Liga A.
Considerar o tema como fundamental para entender os conceitos políticos maias. 7 cabe senalar também a etnóloga June Nash, que se interessou pela relação política entre brujos e autoridades municipais no povoado Teutal-de-Amatenango, Chiapas, devido à conjuntura dos anos de 1940 a 1950 marcados por o desafio da autoridade civil ao controle dos curandeiros que dependem do poder derivado da posse de um espírito animal, conjuntura em que mais de 10 curanderos foram assassinados no pueblo. Robert M. Hill, Instâncias de Bruxaria Maia na área de Totonicapan do século XVIII, Studios de Cultura Maia, volume 17, 1988, pp 269 e 294. Alfonso Villa Rojas, Parentesco e Nagualismo em uma comunidade Tezeutal, sudeste do México e El Nagualismo como recurso de controle social entre os grupos maias de Chiapas, México, ambos em Estudos Etnológicos. Los Maias, Unão, México, 1985, pp 523 e 534 e 535 e 550 respectivamente, Roberto M. Carmack, História Social de Los Quichés, Seminário de Integração Social Guatemalteca, Guatemala. 1979. Robert M. Hill, Instâncias de Maia e Quechquels Coloniais. Adaptação Highland Maia para Domínio Espanhol de 1600 a 1700, Universidade de Stanford / Arcouribres de Avenavich, Foliors, 1992. Edward E. Kalnick, Highland Chiapas antes da conquista espanhola, Documentos do Novo Mundo. Fundação Arqueológica número 55, Universidade Brigham Young, Provo, 1988. June Nash, Aos Olhos dos Ancestrais, Crença e Comportamento em uma Comunidade Maia, Universidade de Yale. Press, New Haven, 1970, página 230. Nash pode observar claramente a crise de um sistema de controle recíproco entre os dois partes. Também em relação aos maias de Chiapas, o etnólogo Pete Havers deixou vincular o poder espiritual dos bruxos ao exercício do poder político, mas admitiu de maneira simultânea que faltam dados históricos a respeito para entender o panorama etnográfico. Tentamos aqui trazer alguns desses dados ausentes. Vale a pena retroceder brevemente sobre o caráter mágico do poder político, religioso e militar que os caciques maias da Guatemala, e também os de Yucatán, pretenderam ter sido herdados de seus ancestrais de linhagem nobre. Os primeiros textos maias do século XVI no Ocultaban. Este é o princípio do estirpe do principal chamado Cabo Viltenão, o Alai Tem, o Alai Chacat. Que no embalde ali puseram estes nomes nossas mães e abuelas, porque era sábios Y escreviam Y. Contabans dias. Assim desciam nossos abuelos e padres, os filhos de Tulanizuiva, que vieram de lá. Outra parte do mar, de onde vende o sol, de Vucubpec, Vucubsivan, donde vinieron, donde nasceram. Desta maneira eles puseram seus nomes de encantadores, hechiceros, brujos e naguales. Hoje, nos dias do mês de novembro de 1554, tenho aqui um testamento e um título que contém La Verdade Dios. E escrevi esta relação que não deveria ser roubada. Ei, Alonso Pérez, para vocês meus. Ridos Y para mis nietos, para que hasta que se acabe o mundo, que não se perca esta relação. E 0. Entre suas capacidades mágicas, o que mais comumente se cita consiste em poder transformar-se em um animal nagual ou mais bem em vários. Os nobres caciques envolveram animais poderosos, como a onça, a serpente, a águia, ou fenômenos potentes naturais como o raio, tantos naguales que os guerreiros indomáveis fazem, também. Você pode voar ou deslocar-se muito rapidamente. Comparando os dados sobre 3 famosos governadores Quichés, Calcumax, Sguinijabitecum, Carmack conclui que é o poder mais alto no reino Quiché se associou ao nagualismo, ou ao mara transformação. Embora este texto esteja oculto, redigidos pelos chefes de linhas reais Quichés. Julian Pitt Havers, Thomas Gedvar Miles Naguales. Concepções Europeias e Maia de la Sorcellerie, Eriome, volume 1 L/1, 1971, pp 29 e 31. O Testamento de los Pantsai, em Adnan Recinos, Crônicas Indígenas da Guatemala, Academia de Geografia e História da Guatemala, Guatemala, 1984, ed. 1957, página 169. Acerca do nagualismo e do tonalismo entre os indígenas do México e da Guatemala, veja Alfredo Lopes Austin, Corpo Humano e Ideologia. Las Concepciones de los Antigos Nahuas, Unão, México. 1989, pp 416 Passim, e também uma breve discussão bibliográfica de João Pedro Viqueira, que é Habia detrás del petate de la ermita de Cancuc, em Gabriel Ramos e Henrique Urbano, Camps. Catolicismo e extirpação de idolatrias. Séculos 16 e 18, Centro de Estudos Regionais Andinos. Bartolomé de las Casas, Cusco, 1993, página 435. Eduardo E. Kalnick, Highland Chiapas, página 56, Alfonso Villa Rojas, é o nagualismo como recurso, pp 547 e 548. L3 Robert M. Carmack, História Social de Los Quichés, pp. Em resposta às solicitações de informações espanholas sobre o modo de nomeação de 10 segundos antigos caciques e o inventário das genealogias nobres. 14. Ainda que simplificando, podemos afirmar que, dependendo destas fontes, os 3 componentes fundamentais do poder dos chefes nobres ou caciques são a relação direta com os antepassados, a potência do nagual pessoal e a força guerreira, sendo esta última o produto dos 2 primeiros. Eles radicam a autoridade mais legítima e o poder mais eficiente que pode esgrimir um governador para a defesa de sua comunidade frente a qualquer perigo. Tal conceito mágico do poder político, religioso e militar se aparta, obviamente, da ideia ocidental estritamente negativa de bruxaria ou hechiceria associada a segmentos marginais da sociedade. Os possuidores de tal poder, nobres de linhagem, poderiam usá-lo como recurso de controle social de maneira tão benéfica como maléfica, protegendo a coletividade de seus súbditos ou castigando alguns deles. E 6. Desde o século XVI, os espanhóis da Guatemala tiveram que perderam histórias de concepções. Entre outros textos quichés oficiais, o relato da Batalha de Quetzaltenango. Por seus extraordinários episódios do duelo entre Tecum e Alvarado e da morte do capitão Quiché transformado em Pájaro Quetzal, última asa del heroico defensor dos Quichés, era famoso desde a época temprana. E 7 Mar como Fuere, a nova autoridade colonial reconhecida e legítima aos caciques nobres que sobreviveram às guerras de conquista, otorgando-lhes blasones Y escudos de armas Y apoiando-lhes em seu afã para monopolizar o poder político nos municípios indígenas recentemente criados. Posteriormente, no início do século XVIII, o Domínico Ximenes não descobriu o tema e ele foi comentado em formas tão antigas quanto contemporâneas ao descrever o Quichés da antiga dinastia de los Reis. O 7º rei que tuvieron los Quichés se chamou Kikabicalzirna, que também foi portentoso como El Cucumaxi. Se fosse como ele, seria um grande bruxo do demônio, porque era a grandeza que tinha, e por onde se dava respeito, pela hechiceria, mediante o que se transforma no que queria e nos animais que se o Antojaban, com que fez 1000 maldades, como usou até o dia de hoje em muitas partes, transformando-se em tigres e leões. Você vê que isso não é mais que representação do demônio, e por virtude do pacto, matando este animal que é los Lamanagual. E 8. M. Charlotte Arnaldi, Legitimites Memoriales, Voz e Caciques Maia do Guatemala entre 1540 e 1600, em F. Xavier Guerra, ed. Memoires em Devanir, América Latinis Viste Siècle. Colóquio.
Internacional de Paris, 3 de dezembro de 1992, coleção da Maison des Pays Ibériques, Bordeaux, 1994. pp 63 e 83, e também, Estratégias Políticas Maias e Espanholas na Guatemala, séculos Visvier, em Pouvoirs et Deviances. Veja, por exemplo, título seu em Robert M. Carmack, Kishian. Civilização e University of California Press, Berkeley, 1973, página 293, título Nijaibum e Guerras Comunas. De Quixés Y. Kektikkelis, em Adriano Recinos, Crônicas Indígenas, pp 87 e 89 e 133 e 149, respectivamente, Papeles del Ari de Los Senhores, Relação de Zapotitlan, em René Acuna, Relações Geográficas del Siglo XVI, Guatemala, Unão, México, 1982, página 59, Popo Unvo, e Denis Tedluck, Popo Unvo. A edição definitiva do livro Maia do Amanhecer da Vida e das Glórias dos Deuses e dos Reis, Simon e Schuster Inc., Nova York, 1985, pp 212213. L5 Alfonso Villa Rojas, é o nagualismo como recurso. L6 Vez e João Pedro Viqueira, que habia detrás del Petat, página 434. E 7 título Nijaibum redigido entre 1550 e 1560, em Adriano Recinos, Crônicas Indígenas, pp 87 e 89. E 8 Frei Francisco Ximenes, História da Província de San Vicente de Chiapas e Guatemala da Ordem de Predicadores, livros 1 e 11, 1721, Sociedade de Geografia e História da Guatemala, Biblioteca. Guatemala Svi, Guatemala, 1975, livro 1, Capitã Svi, página 82, a ênfase é nossa. Este comentário foi feito pelo melhor etnólogo da sociedade maia colonial. A considerar que houve alguma continuidade entre o nagualismo político-militar pré-hispânico e a hechiceria das sociedades camponesas da época colonial. Poucos anos antes que Ximenes escrevesse sua História da Província, os maestros nagualistas e alguns dos capitães da rebelião maia Tzeutal de 1712 em Chiapas foram eleitos. Por ter, cada um deles, nagualis putons capacidades de destruir o exército espanhol 01. Em 1794, a capacidade de se transformar e de voar do cacique fundador do povoado Fio. Invocado pelas autoridades do povoado de San Andrés Sajcabajá, Guatemala, para legitimar um antigo título de propriedade comum. Das ações em que esses poderes mágicos foram invocados e, pelo menos no primeiro caso, a circunstância militar. A hechiceria condenada em tempos coloniais como uma atividade de ignorantes. Os camponeses podem ter sido, na realidade, a herança dos poderes mágicos que possuíam os antigos caciques nobres. Ximenes não vacila em afirmá-lo. Nunes de la Vega na documentação e Calnec, em sua análise das constituições, insiste em que os nobres não só salvar sua autoridade política, tanto que você use e, ao parecer, abusar de seus poderes mágicos durante a colônia precisamente para afiançar sua autoridade. Você sabe que os caciques maias, se bem perderem seu papel de guerreiro, salvo em rebeliões, salvar pelo menos seu prestígio, seu papel político e grande parte de sua riqueza econômica, pelo menos durante todo o século XVII, a base de sua resistência como elite dominante à situação em sua posição, não de reis ou príncipes dos antigos reinos vencidos, sino de chefes de Chinamita, ou cabezas de Calpo ou caciques de parcialidades. Esses termos salpicam as relações coloniais que tratam das elites indianas. A entidade pré-hispânica da Chinamita, ou Calpo ou parcialidade, correspondia a um grupo de famílias não emparentadas entre si, governadas por uma família nobre, com direitos corporativos sobre um território dado. Pré-hispânicos, de tal suerte que suas autoridades nobres forçou-os a salvar o poder legítimo e efetivo, ao lado do município de Jeraquia, criado pela administração colonial. É o Chinamita Fio, sem lugar a dúvidas, a entidade sociopolítica mais coerente durante a época colonial entre os pueblos maias. L9 Robert M. Carmack, Civilização Quixiana. O Eduardo Calnec, Highland Chiapas, página 57. Veja também Kevin Gosner, Soldados do Virgem, uma análise etnohistórica da revolta Tzeutal de 1712, teses de doutorado, Universidade de Pensilvânia, 1984, e João Pedro Viqueira, que habia detrás del Petat. pp 430 e 435. Jean-Pierre, Sajcabajá. Morte e ressurreição de um povo da Guatemala, Seminário de Integração Social de Guatemala e Centro de Etudes Mexicanis e Centro-Americanis, Guatemala, México, 1989, página 273. Eduardo Calnec, Highland Chiapas, pp 52 e 57. 23 Nicole Percheron, L. Povoy Les Ormes, Les Caciques de Ravinal 16 e Cicli, Cahiers de La RCP 500, N03, 1981, Paris, Centre National de la Recherche et Scientifique, Institut de Ethnologie, pp 5. 48, Robert M. Carmack, História Social dos Quichés, Robert M. Hill, Kektikels Coloniais. Entre outros estudos históricos para Guatemala. 24 Vez e Robert M. Hill e John Monaghan, Continuidades na Organização Social Maia das Terras Altas, Etnohistoria em Sacapulas, Guatemala, e University of Pennsylvania Press, Filadélfia, 1987. Estes nobres conservaram também certos poderes religiosos. O papel que tuvieron em e um desenvolvimento dos novos cultos, tanto cristão oficial como pagano ou clandestino, é difícil de definir. Alguns trabalhos recentes sugerem que a nobreza pode ter se virado muitos recursos nestes cultos, e na construção dos edifícios associados, especialmente nas festas cristãs suntuosas, que foram asobrados aos mesmos espanhóis, com uma munificência particular durante o século XVII. Nobres haviam buscado manter seu poder central na comunidade para intervir em seu favor em el hábito sobrenatural. Luego, já durante o século XVII, com a formação de mais e mais cofradias, as famílias nobres perderam o monopólio do gasto suntuário em favor dessas novas entidades de caráter mais comunitárias e coletivas. 26 ainda. Eles precisam sempre dos donativos que só as famílias mais ricas, entre os quais esta balas de la Viédia nobleza, podiam otorgar-lhes. Em resumo, na primeira metade do século XVII, a prefeitura dos povos maias coloniais de Chiapas e Guatemala tinha 3 tipos de autoridades locais. 27 Os nobres. Cabezas de Chinamita, herederos dos poderes mágicos ancestrais, os oficiais civis de la hierarquia municipal, governadores e 10 alcaldes, regidores, alguaciles, e você. Hierarquia religiosa dos prefeitos e outros responsáveis de cofradias. Ainda os 3 tipos de autoridade formando instituições separadas, os nobres só podem controlar a distribuição das cargas entre um e outro e salvar a autoridade local de fato, embora não sempre em forma aberta. 28 Mas obviamente, a coexistência das 3 situações não se daria sem tensões ou conflitos. Sobretudo se consideramos que tínhamos uma quarta categoria, os curanderos e especialistas em calendários e ritos, herederos da velha hierarquia sacerdotal pré-hispânica, que não havia desaparecido totalmente, ainda que pouquíssimas fontes anteriores ao século XVIII e informações ao respeito. 30 Com estes 4 hierarquias de poder, temos aplantado o cenário em que podemos colocar as práticas de guerrilharia dos séculos XVIII e XIX. Kevin Gosner, Soldados da Virgem, pp 187191, Nicole Percheron, L. Povoy Les Rams, Robert M. Hill, Colonial Kektikels, pp 93 e 95, Robert M. Carmack, História Social de Luz.
Quichés, página 195, Nancy Farris, propriedades territoriais em Yucatán na época colonial, história. Mexicana, viol 1.30/N02, 1980, PPY Poder Sagrado no México Colonial, o caso do Yucatán do século XVI, em Warwick Bray, ed. O Encontro de Dois Mundos, Europa e as Américas, de 1492 a 1650. Oxford University Press, Londres, 1993, pp. 26 John K. Chance e William B. Taylor, Confradias e Cargos, uma perspectiva histórica sobre o Hierarquia Civil Religiosa Mesoamericana, American Ethnologist, volume 12/N01, 1985. pp. 126. 27 Viasiel quadro 3 de Robert M. Carmack, Rebeldes das Terras Altas da Guatemala. Os Quichemaias de Momostenango, University of Oklahoma Press, Norman, 1995. Asterisco Robert M. Hill, Colonial Capticals, pp. 46 e 124, Cuyancita Ximenes e a Cortez e Larraz, pt. Momostenango, a história dos vicos, descendentes dos Nijaib de Utatlan, é de sumo interesse, Robert M. Carmack, História Social dos Quichés. pp. 29 Robert M. Carmack, o Quichemaia de Utatlan. A evolução de uma Highland Guatemala. Reino, University of Oklahoma Press, Norman, 1981, pp. 323 e fim 324. Veja também Robert M. Carmack, Estado e Comunidade na Guatemala do século XIX, o caso Momostenango, Encaro 1. Asmith, ed. Índios da Guatemala e o Estado, 1540 a 1988, University of Texas Press, Austin, 1990. pp. 16 e fim 140. 30 Calnec define 6 funções de conhecimento com a muito longa terminologia dos dicionários coloniais a respeito de Chiapas, astrologia, adivinhação, profecia, cura, nigromancia e hechiceria Edward. A menos que se descubram novos, são poucos os depoimentos documentais destes. Práticas. Além das constituições de Nunes de la Vega analisadas por Calnec, existe um texto de Antônio Mar de Lalado e publicado por Dupiés Cavalieri Y. Rus, assim como 2 ou 3 casos investigados e arquivados pelas autoridades espanholas durante o século XW, analisado por El Testemunho da primeira mão do franciscano Antônio Mardio na Guatemala, fechado em 1704, é de grande interesse pelo que descreve não solamente em marchas de las artes de brujeria, sino também a das jerarquias de autoridade. La de los sacerdotes indígenas, o brujos, adivinos, papos del demônio, etc. pp. 241251 e la de las cabezas de Chinamita, pp. 260 e fim 261. Mardio não menciona para nada para os oficiais civis, nem tampouco para os cofrades, já que eles eram membros de instituições públicas, e eles buscavam denunciar o caráter oculto demoníaco. Os pueblos, nos que Frei Antônio levou sua ação energética de renovação missionária, página 215. Sanquectiqueles y Quizasquiches, do suroeste e do lago de Atitlán, na vertente del Pacífico. O texto manifesta um exagero e tanto histórico por parte do franciscano, mas como mostra os editores, este não é o seu interesse documental etnográfico. Sem entrar em uma análise detalhada, queremos analisar alguns pontos que encontramos em Confirme o comentário de Ximenes e as conclusões de Calnec Arriba referências. Ainda explícito e preciso no que diz respeito à jerarquia dos sacerdotes indígenas no interior de seus respectivos Chinamita, papos, ou bispos e aquiums, e a descrição de suas diversas artes temas nos quais El Fraile mostra óbvia familiaridade e claro fascínio, o texto de repente se torna lacônico e recorrente a eufemismo quando trata do modo, e a arte, de pedir socorro que são esses índios em que se todo este reino de Guatemala, apartado em el qual descreve a jerarquia dos chefes de Chinamita, los ritos, que dedicam seus antepassados e a breve informação dada pelos próprios indígenas sobre o fato de que esses ritos procuram proteger o povo de sua destruição, pp. 260. 261, nós dá a impressão que Frei Antônio, ou bem, não entendemos o que descreve, ou bem, não deseja tratar a fundo uma pergunta que escapa em parte de seu domínio eclesiástico e que é conhecido em todo este reino da Guatemala, e desde México hasta lá. Talarnã. A pergunta em questão vem a ser que, além das artes diabólicas próprias para resolver problemas de tipo doméstico, para conseguir a qualquer mulher. Página 25.1. Curar picaduras. Página 257, etc. Quando se trata de pedir socorro para el pueblo inteiro se requer a intervenção dos chefes de Chinamita, que levam a cabo os ritos necessários com seus emblemas de poder heredados da época pré-hispânica, Rilso de Tigre, carrinhos e politos, nos dias do calendário, pode ser que eles indiquem os sacerdotes, sobre Calnec, Highland Chiapas, página 52, Vés e quadro 25. Também sobre a origem nobre de Machos de los sacerdotes pré-hispânicos, página 51, Mário Humberto Rus, Copanaguastlainã Espelho. Pueblo Tleutal Virreinato, Universidade Autônoma de Chiapas e Centro de Estudos Indígenas, San Cristóbal de las Casas, 1985, pp. 225 e 237, Robert M. Hill, Cactiquels Coloniais. pp. 105. 3 Danicle Dupiés Cavalieri e Mário Humberto Rus, La Deidade Fingida. Antônio Mar de Y. La Religiosidade Quixedé 1704, Estudios de Cultura Maia, volume 1, 1988, pp. 213 e 267, Robert M. Hill. Instâncias de Maia. 32 A mudança de estilo do texto leva os editores a pensar que há um corte após o título modo de pedir socorro. Página 260, nota 45. No entanto, há indícios para pensar que o texto está completo. 1% sepultarás de seus antepassados. Dicho de outra maneira, neste caso a abjeria é de ordem política, proteção da comunidade, e pertinente com prioridade à categoria de os nobres chefes de Chinamita, mesmo quando eles precisam recorrer ao calendário de conhecimento dos sacerdotes. O que apoia a hipótese segundo esses nobres segue tendo e exercendo o poder mágico de seus ancestrais pré-hispânicos é que a arte descrita logo antes do modo de pedir socorro refere-se precisamente à capacidade de transformar-se, arte, de volver-se animals, registre que os exemplos escolhidos são, não por casualidade, tigres e leões, pp. 259 e fim 260, também uma nota ao margem sobre o modo de pedir socorro alude à notória capacidade de desplazar-se volando, página 261. Concluímos que, por volta de 1700, nestes povos da Guatemala e Chiapas, persistia não apenas uma magia doméstica necessária ao nível individual, mas também uma magia política protetora ou maléfica para a comunidade, Chinamita ou pueblo. Também se mantinha uma jerarquia de sacerdotes, curandeiros, adivinos, especialistas em calendário, e uma jerarquia dupla de chefes Chinamita, além das jerarquias correspondentes aos municípios e às confradias. Não seria uma aventura supor que o exercício equilibrado da autoridade política depende de cada comunidade de controle efetivo de uma reclamação sobre outro. Isso nos levará aos casos publicados por Hill. 33 em cada pueblo rei sus calpulis o Chinirnitalis, sic, em cada Chinirnital rei 3 cabeças, L. Esses 3 têm cada um em sua casa em um cajão muito labrado, mesmo muito desejado pelo humor, Rilso de tigre ou leão, e alguns hábitos labrados. Eu, ao chegar no dia de Belerec, que sabe os
papos, ou bispos e coadjutores de Susholoki, cada cabeça de calpo juntava os que ali tocava isso. Casa. Estos levavam sus candelitas y copam y a la medianoche y bajaban al cajón del rio com toda reverência, era la fiesta y buril duraba hasta esas horas, y después de las 4 se iban a la iglesia, com la cumplicidade do sacristão. Entravam y poniam cada qual sua candelita na sepultura de seu padre, madre, etc. E desta maneira enchendo a igreja de candelitas, ele tem outros canutos de carizos e outros de pelo. Para fazer o mesmo em diferentes dias. E em certo pueblo alamos alguns de estes com as cruzes amarradas, nos empenamos em saber e perguntar o que significa juntar a Santa Cruz com o que é Tilo. De seus antigos e averiguamos que juntavam um com o outro porque desciam, que bueno aquel cruz que dais los padres, mas este antigo também é bom. Se soltarmos quizás morreremos e acabaremos com os pueblos, pios. Contentemos a los padres y aqueles de antigo ou amarrando juntos. Daniele do Pies Cavalieri y Mário. Humberto Rus, La Deidade Fingida, pp 260 e fim 261. Acerca da jerarquia das três cabeças de Shinamit, veja Robert M. Carmack, História Social. De Los Quiches, página 190, sobre o Rio-Sul de Tigre e o Leão, veja o título Nijai 11, de Robert M. Carmack Civilização Quixiana, página 348, é o Xoloque é o calendário sagrado de 260 dias, os canutos de carizo amarrados na cruz evocam os famosos envoltórios ou bultos sagrados, feixes de gravetos. Ou feixes de canas, da iconografia olmeca, maia e asteca pré-hispânica, um motivo discutido entre outros de Grove, Joyce, Caggins e mais recentemente de Linda Shelley, Sprouts and the Early Symbolism of Governantes in Mesoamerica, de Nikolai Grube, ed. The Emergent of Lowland Maya Civilization. Ecta Mesoamericana 8, Anton Salven, Mocmul, 1995, pp. 34 são muitos os nomes das diversas categorias nos diversos idiomas, confronte com, por exemplo, Helios Figueroa, Elian Fan, Les Ormes Eles Deux, Estoide um minuto por la vie. Unipriaridea Colchemen 2 Cancok, Chiapas, Michique, Jornal de la Société des Americanistes, N082, 1996, pp 129. 158, ver página 133, Robert M. Hill, Cactic aos Coloniais. pp Mário Humberto Rus. Copo na Guastlain Espelho, pp 225 e 237, Dennis Tedlock, Tempo e Highland Maia, Universidade da New Mexico Press, Albuquerque, 1982. Dos casos de este seria estudado segundo Rio 35 e 1 é claramente do tipo político. É posterior aos textos de Nunes e de Mardio, 1750, e seu lugar em Totonicapán, El Quiché, Guatemala. O volucrar os principais, é descer às autoridades mais elevadas do município, e ao pessoal letrado da igreja, sacristão, maestro cantor, rubo entre eles um grave conflito de poder que os principais tratam de solucionar o uso contra seus opositores de crenças arraigadas na comunidade sobre uma magia maléfica que pode atrair epidemias. Este caso nos cerca de situações conhecidas nos séculos XM e XX. Muitos dos estudos etnográficos que descrevem as comunidades maias durante o século XX36 mostra que os mesmos curanderos assumem a vez que chamamos magia doméstica e magia política, além de curar a gente e praticar bruxaria a nível individual, ao menos alguns de elos também têm um nagual forte, se transformar-se em animais poderosos e voa, tem uma relação direta com os antepassados e pretende proteger a comunidade contra doenças e inimigos, ou mais. Amenildo la amenazan. 37 em Momostenango a princípios do século XX, alguns destes curanderos legaram até mesmo um pretendente gozar de poderes militares. 38 em alguns casos. Como a Matenango Momostenango, a jerarquia ligada à Shinamit que se conserva é precisamente o dos curandeiros, enquanto a jerarquia nobre dos caciques ha desaparecido desde a Seimut ou a uma famosa jerarquia de cargas político-religiosas se diz que combinar as cargas do município com as das cofradias não é raro que um curandeiro ocupe uma carga importante. Em resumo, é provável que certas atividades, práticas e ambições dos modernos curandeiros maias, ou chames, sejam uma herança dos poderes mágicos que tinham os antigos governadores nobres. Obviamente, esta provável continuidade se deu através de vários e diferentes processos que são usados para documentar a evolução não há. Na atualidade, os sistemas de controle de poderes parecem variar muito de povo em povo. 10. 35 Robert M. Hill, Instantâneos de Maia. 36 Veja em particular Helios Figueroa, Elian Fan, Les Ormes Eles Deux. Calista Guizeras, Luz. Perigos da alma. Visão do mundo de um Tzotsil, Fundo de Cultura Econômica, México, 1965, Junho Nesh. Zia nos olhos dos ancestrais, Dennis Tedlock, O Tempo e os Maias das Montanhas, Alfonso Villa Rojas. Parentesco e Nagualismo e El Nagualismo, pp 5213 e fim 550. 37 Vez e Alfonso Villa Rojas, El Nagualismo, pp 540-541, Helios Figueroa, Elian Fan, Les Rams Eles Deux, pp 131134. 38 Robert M. Carmack, História Social de Los Quiches, pp. 39 de Junho Nesh, Aos Olhos dos Ancestrais, Dennis Tedlock, O Tempo e as Terras Altas e Laia. 40 por Escalista Guiteras, Los Peligros del Alma, pp 72 e fim 73, Ermit citado por Eduardo Calnec. Terras Altas de Chiapas, página 57. 4 Vez de um Nesh, Zia nos Olhos dos Ancestrais, página 265, O Calista Guiteras, Los Peligros del Alma, pp 70-71. Os testemunhos da época da conquista espanhola registraram numerosos casos de magia entre os quais se destaca, assim como entre os maias, o nagualismo ou a faculdade de transformar em animais ou elementos naturais poderosos como as cometas. Estes poderes estavam muito difundidos na população, houve ansimismo entre essas gentes. Muitos embaidores, hechiceros, bruxos e encantadores que se transformam em leões, tigres e outros animais festivos com embaimentos que hacíam 7, escrito a propósito do Cidade de Tlaxcala, autor dos séculos e o 4 asterisco. Alguns desses hechiceros podem ser pessoas da comunidade e, sem embargo, contar com poderes temíveis e maléficos. Assim, os que nasceram no signo do calendário divinatório Sequelito, Unulúvia, tinha fama de transfigurar-se em Enamas Y Sab e Ar, pulebras para hechizar as mulheres e para inclinar os corações, e para outros malefícios. E para aqueles Selquilaban, aqueles que fazem mal aos seus inimigos e que desejam lá morte. 43 Esta citação demonstra que as pessoas possuidoras de poderes mágicos você pode usá-lo facilmente em oposição aos outros cidadãos. Seguramente esta é a razão por la qual, em Texcoco, uma junta de pessoas possuidoras de um poder mágico excepcional estava encarregada de controlar a los demais magos, é o Conselho de Música, Artes y Ciências, um dos 4 conselhos da cidade. Os demais conselhos eram o Conselho Supremo, tribunal composto de juízes que julgou a prefeitura dos delitos como o roubo, a homossexualidade, a embriaguez ou os problemas de terra, o Conselho de Guerra, composta por guerreiros, e o Conselho de Raça e Enda, constituído por mercaderes. Por sua parte, o Conselho de Música, Artes e Ciências reuniu poetas, músicos, astrólogos, historiadores, entre os quais se destacaram os especialistas em magia. Os deliciosos. Que castigava este conselho era em particular os de hechiceria e certos tipos de robôs. Em primeiro lugar, condenou-se a arrancar o coração daqueles que haviam exercido seu
Magia ou hechiceria contra uma cidade. Em segundo lugar, aqueles que haviam encantado os habitantes de uma casa para roubar tinham que ser ahorcados. Observe que esse tipo de roubo documentado em vários documentos é realizado por meio de encanto. Luego segue os envenenadores, ahorcados, fazendo com que o uso de veneno entre eles. Antigos mexicanos formavam parte da hechiceria. No final, é documentado dos tipos delitos cometidos nos caminhos, os assaltadores eram ahorcados, assim como os que cometiam seus delitos fingindo ser mensageiros do rei. 45 Esses dados demonstram que, para controlar o uso da magia em seu reino, o dirigente de Texcoco sabia que reúna um grupo de magos que gozam de poderes excepcionais. 42 de Ignos Camargo, História de Tlaxcala, 1892, publicada por Alfredo Chaveiro, Edmundo Avina Levi, Guadalajara, 1966, página 146. 43 Frei Bernardino Sahagún, História General de las Costas de Nueva Hispana, Poda, México, 1985. Página 234, L. Quarta, Capitão 11. 44 Frei Bernardino Sahagún, História Geral, Emando Ruiz de Alarcón, Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentílicas que hoy entre los indios Naturais desta Nueva Hispana, 1629, Laed. Imprenta del Museu Nacional, México, 1892. 45 Jerome Alfner, Direito e Política em Aztec Texcoco, Cambridge University Press, Cambridge. 1983, pp 148149. O rei Tlatoani devia ser mais poderoso do que qualquer outro. A história indígena recuperada. Uma variedade de personagens com poderes excepcionais. Assim, dirigente de Coyoacán. Zuzumatsin, tuvo um famoso pleito com Moctezuma El Viejo, rei do México Tenochtitlan. Na verdade, este foi um mando avisar que se propunha levar a água que brotava da fonte de Coyoacán para a cidade do México. Zuzumatsin avisou que a água de essa fonte era perigosa e poderia submergir a cidade. Moctezuma se enojou e o mandou ahorcar. Mas seus enviados foram encontrados no aposento de Zuzumatsin uma águila feroz e espantosa, e luego um tigre igualmente assustador e espantoso. Novos envios se enfrentarão uma vez com uma víbora grande e gruesa. No momento em que estava disponível para sair, se levantou um fogo que o fez fugir. Sem dúvida, é o águila, é o tigre, onça, la serpente y. O fogo era alguns dos naguales do rei de Coyoacán. A história se acaba quando Zuzumatsin se entregou a Moctezuma para evitar que aquele aniquilasse em sua cidade. Pero, quando os mexicanos levaram a água da fonte para sua cidade, houve uma inundação que você destruiu. Também é conhecida a batalha sobrenatural que enfrentou Nezahualcóyotl, rei de Texcoco a Moctezuma, El Joven. 47 Finalmente se sabe que o mesmo Moctezuma disse a Hernán Cortés, não ignore que ele ouviu dizer que quando se me antoja, convertido em serpe, em leão, em tigre, tudo é mentira, que mortal sou como os outros. 48 Esta citação já é uma característica da situação pós-cortesiana. Na verdade, a diferença entre os maias, os senhores mexicanos, e em primeiro lugar Moctezuma, não reviveu seus poderes mágicos. Por sua parte, os espanhóis diferenciam os deliciosos, el de hechiceria, relacionado com os atos mágicos e a idolatria, que se referem ao cumprimento de ritos e ao culto de los dioses pré-cortesianos, chamados ídolos. Os dirigentes índios que tomaram depois de la conquista os nomes de senhores naturais, caciques ou principales, foram geralmente acusados no século XVI de serem idolatrais porque por costume encabeçavam os ritos dedicados a seus deuses. Junto com a acusação de idólatra e bala de borracho, porque as bebidas embriagantes foram incluídas nos rituais, e la de amancebado, porque os nobres indígenas acostumbravam tener varias mujeres. 49. A acusação de hechiceria relacionada ao poder da nobreza indígena foi muito ou mais escassa. Os processos de índios realizados pela Inquisição depois de 1535 hablam de este delito em dois casos. O primeiro é o de Martinho Celo, o Celoto, que a fecho. Mate as hechicérias y adivinanças, y que se acha o tigre, leão y perro. 50 Nobre de 46 Frei Diego Dura História das Índias de Nova Espanha e Ilhas de Terra Firme, imprenta de J. M. Andrade e F. Escalante, México, 1867, pp 3813 e 387, Códice Ramírez, Relação da Origem dos Índios que habita esta Nova Espanha segundo suas histórias, é de Leyenda, México, 1944, pp 92 e 93. 47 Jerome Alfner, Direito e Política, página 237, citando a Estlioxochitl, 1952, 321325. 48 Eman Cortes, Cartas de Relação da Conquista de México, Espasacalpe, Argentina, Buenos Aires, 1945, página 70. 49 Daniele Deuve, Les Elites Indígenas. 50 Luiz Gonzalez Obregón, Processo de Índios Idolatrais, Y Hechiceros, Tipografia Guerreiros. Publicações do Arquivo Geral da Nação, México, 1912, página 17. Texcoco, rico como demonstra a lista de seus bens sequestrados, Martinho Celo tratou de organizar uma resistência de tipo religioso dos caciques do Oriente do México. Essa é a razão por qual foi qualificado de hechicero. Passo algo semelhante com um irmão suyo, chamado Andrés Miscuatl, que usou certos encantamentos para Iover y para granizar, e para apedrear e para o contrário, para no Iover e para echar a outra parte las. Nilbs. No entanto, esses casos parecem excepcionais nos processos da Inquisição. El Eixo não se deixa surpreender. Um pouco mais de marmelo anos depois da conquista. O resultado é difícil de acreditar que não haverá nada na relação pré-cortesiana entre poder e magia. Se oferecem das explicações. Em primeiro lugar, você pode pensar que os espanhóis não procuram hechiceiros entre os caciques, dado que, em sua mentalidade e se referindo à situação do Velho Mundo, a hechiceria estava relacionada com pessoas marginais. PT. Em segundo lugar, ao parecer os nobres tratam geralmente de ocultar suas faculdades mágicas, com a notável exceção dos casos em que eles reivindicavam para organizar uma resistência contra os espanhóis. Com o tempo, esta situação não mudou. Muito ao contrário. Um tratado sobre superstições e costumes gentílicos redigido por um curador do Arzobispado do México. Princípios do século XVII relatam vários casos de nagualismo, e um grande número de encantamentos destinados a curar enfermidades, enamorar a las mujeres, adivinar, sembrar, pescar ou casar, sem relacionar os jamais com a nobreza indígena. 52 A hechiceria aqui documentada parece pertencer ao mundo campesino em seus atos cotidianos de subsistência, ou na esfera doméstica. Os pesquisadores que trataram da questão do poder indígena e de sua evolução longo período colonial não evoca pela generalidade sua relação com a magia. Aguirre Beltrão, um dos primeiros em falar da história do governo indígena, Plantiel. Caráter sagrado da função pré-cortesiana de senhor, Tecutli, mas menciona apenas rapidamente a secularização de sua função na raiz da conquista espanhola. Os historiadores seguintes se concentraram em tudo na questão da guerra interna para os governos indígenas e a formação da famosa escala de cargas civis e religiosas, muitas vezes relatada pelos antropólogos. Algumas obras se destacam em uma literatura muito ampla. 54. Na falta de estudos apropriados ao nosso tema, realizamos uma pesquisa nos arquivos
o Fundo Criminal do Arquivo Geral da Nação, México, e o Arquivo Judicial de Puebla contém numerosos processos contra hechiceiros. Ao ler-se, há uma notícia de que muitos deles não se referem a casos domésticos, sino políticos. Pretendente do pecado. Apresentar mais do que os resultados de uma pesquisa superficial, podemos reconhecê-los. Casos eleitos de situações distintas. 5 Luiz González Obregón, Processo de Índios, página 57. 52 Hernando Ruiz de Alarcón, Tratado de las Supersticiones. 53 Gonzalo Aguirre Beltrán, Formas de Governo Indígena, Imprenta Universitária, México, 1953, sim. Medicina e Magia. O Processo de Aculturação na Estrutura Colonial, Instituto Nacional Indigenista. México, 1963. 54 Pedro Carrasco, A Hierarquia Civil Religiosa nas Comunidades Mesoamericanas, Antecedentes Pré-Espanhóis e Desenvolvimento Colonial, American Anthropologist, N063, 1961, pp 483 e FEM 497, John K. Chance. E William B. Taylor, Cofradias e Cargos. Uma reação dos dirigentes dos povos contra alguns hechiceiros acusados de terem exercido seus poderes contra os vizinhos. Os casos que vamos expor demonstraram que as comunidades indígenas atribuíam aos seus governos um papel de controle dos poderes mágicos. Primeiro caso, 1774, jurisdicção de Tlaumanalco, Pueblo de Maria Assumpción. Meca, AGN Criminal 2251. José de Santiago, índio viu do Del Pueblo de Meca, vecino de Santiago Cuauhtémoc. Foi acusado de ter sido hechizado a 4 personagens, Domingo Ramos, de Meca, que quedou cego a causa de uma hechiceria, o filho de Domingo Ramos, que morreu depois de uma enfermidade de 1 ano e meio provocada pelo hechiceiro, Ascencio de la Cruz, de Meca, compadre do hechiceiro que padeceu há muito tempo do pet ou por culpa de Aquel. La mulher de Gaspar de Santiago, alcalde anterior Del Pueblo de Santiago Cuauhtémoc. A que já foi apresentada por Domingo Ramos antes do alcalde do seu povoado. Os outros dos hechizados, Ascencio de la Cruz e Gaspar de Santiago, se apresentaram em qualidade de testículos. A relação desse caso de hechiceria com o poder político aparece em 2 momentos. Em primeiro lugar, no modo como Gaspar de Santiago logrou que o acusado, José de Santiago, curara a mulher que havia sido hechizada. Na verdade, Gaspar desempenhava em Aquel entonces, 3 anos antes, é decir, em 1771, a função de alcalde de Santiago Cuauhtémoc. A pura amenaza, isso que é o hechiceiro, la sanoten presto como fio el. Haver eco echar por la boca animal bolador que é lila manjicote, o chicote, y que dó. Luego buena. Sem dúvida, o alcalde aprovou o poder político que tinha então para amenazar ao hechiceiro e obter que este curara para sua mulher. Precisamente é uma cura do mesmo tipo que Domingo Ramos, desesperado por sua enfermidade e pela morte de seu filho, tratou de obter ao apresentar uma pergunta antes do alcalde do seu povo. Pensei que disse alcalde iba a obrigar ao hechiceiro a que lo curara. Como ele havia feito felizmente o alcalde com sua mulher. A história não é contada se você se lograr. Desejo. Relata apenas as palavras de um filho do hechiceiro, como Domingo Ramos havia puesto as manos, pedindo-lhe pelo senhor del Cerro, ele, curar seu pai, e ele, respondeu, o filho, que ele havia dito isso antes que ele superasse a justiça, Piusaura. Não há remédio. Nesses momentos, supunha-se que um alcalde poderia obrigar o hechiceiro a que curara. É dito que fica claro que para os indígenas é esse tipo de intervenção. Formou parte de suas prerrogativas. Para controlar a magia em seu povo, você tinha a possibilidade de usar a força que o otorgava em sua posição no mundo colonial. Segundo caso, 1815, jurisdicção de Cuautlamilpas, Pueblo de Guatsuco. AGN Criminal 175, 5, 199 e FIM 226. É o governador del Pueblo de Guatsuco, Mariano Santiago, acompanhado de muitos vieiros se apresentaram ao Poder Judicial de Cuautlamilpas, pedindo a punição de 1000 hechiceiros atados por los brezas. Por serem novos hechiceiros, a história é muito complicada e envolve muito pessoas. Ao princípio é o pleito de 2 jovens para uma mulher. Félix Alejo logrou casar-se com ela, enquanto Manuel Antônio fio rechazado. Vários anos após o enfermo, La mulher e Manuel Antônio foram prejudicados pelo eixo. Se você tivesse quejado, segundo se dissesse, e seu tio 5 Rafael Silberil, o qual foi contratado por um hechiceiro chamado Felipe Aguilar, e o pagou dos reais de prata e um jarro de pulque. Como essa história foi corrigida no povo, o governador índio junto com os velhos mandou trazer os 3 hechiceiros nomeados, o jovem Manuel Antônio, seu tio Rafael Silberil e Felipe Aguilar. As autoridades do povo obrigaram a los 3 a que curaram a mulher hechizada. Luego Felipe Aguilar mandou trazer várias personas para que curaram a mulher, Ascencio Antônio, Martim Santiago, Rafael Silberil. Luego citou outros homens acusados de ter sido hechizados na ONU, chamado José Camilo, num fandango e numa outra muchacha. E por fim, o governador Mariano Santiago culpou a José Inácio de rebarrar o hechizado. Assim, a partir de uma queixa Sínsila, se armou muito importante, anadiendo as imátias quejas y matos supostos hechiceiros. As autoridades indígenas obrigaram a correspondência aos hechiceiros que curaram os infernos. Os meios eram aqueles que otorgavam a lei, azotes, cuerda e cepo. Havendo-lhes traídos para que confessaram, los colgaram, que nesta operação gastaram todo o dia de domingo até a nova noite, que se retira em suas casas tralendo ao cepo a 5 dos curenderos, y4L de Jarualá enferma. Em vários lugares do expediente afirma que estes atos são legítimos, perguntado, é o governador, que é faculdade que você tem para impor punições semelhantes e mais por um delito como o que se lhes atribuía aos indivíduos, de chuquiloiso porque anam quem se w de sus repúblicas se lo pidieron, adoloridos de que esses homens estavam matando e condenando a que lhes parecia. Félix Alejo explicou que por sua parte tratou de que o governador obriga a Manuel Antônio a que la curar, a sua mulher, os velhos e a comunidade. Mandaram dizer que rei 4 enfermos fuera delos que ramo erto, depois de já ter gastados a los infelices deudos viudos, sem contar la enferma hasta que Dios quis o que ele supera o que a tenha no presente e espera que se ela. Finalmente, além dessa relação entre poder político e controle da hechiceria aqui, como está bem documentado, encontramos um dado que sugere a existência de outro tipo de relação. Um testemunho assegurou que um dos hechiceiros foi hechizado ao governador do povoado, Mariano Santiago. Podia haver danado José Inácio ao governador Mariano Santiago porque eu sabia que ele tinha muito agravado desde que o tubo estava preso por não querer ir a trabalhar em Tenango. Então você pode fazer uma pergunta ao porto do governador. Não era bastante perigoso, porque exigia que seu encarregado aplicasse a lei, aqui mandar a Anambra trabalhar a Tenango, e o castigo, la carcel, que poderia atrair inimigos e hechicerias. A relação entre poder e magia se baseia em outros casos que, no entanto, correspondem a uma situação distinta. B. Uma reação coletiva encaminhada pelos dirigentes dos povos em contra de uns hechiceiros que se supõe prejudicam a comunidade. O exemplo apresentado será uma série de assassinatos executados em 1833 e 1834. No partido de Tlapa, por motivo de epidemia de cólera, arquivo judicial de
Puebla, rolo 10, microfilme do Museu Nacional de Antropologia. Cada um dos pueblos indígenas da jurisdição foi o teatro da cena seguinte, é o alcalde réu. Comum, é dito que todos os homens do povo se reuniram na casa comunal e decidiram matar as pessoas acusadas de apresentar a cólera em seu povo. A lista de os processos foram inaugurados em 1º de outubro de 1833 com uma acusação contra o alcalde do povo de Coapalã e Passados, é dito Los Vieiros, por ter reunido a los del Pueblo Y mandado fuzilar um mês antes, a fins de setembro, a Agustin Juan, a quem supunha-se que isso ocorresse no povoado com a epidemia de cólera. Siga uma lista de 3 povos, onde se produziu os mesmos acontecimentos do mesmo ano, Petlacala, por haver matado em tumulto a Diego Juan por Brujo, Zapotitlan, por haver tumultuariamente desistiu da vida de Agustina Maria por suponer-lhe o crime de ser ela que metió a doença da cólera, Ostocingo, Xaupatlauac, Aquilpa, Petlacala, Tepitlapa, Xalatsala, Qualchimalco, Pochula. Outros pueblos foram mortos em várias pessoas. Totolapa, Ocho hombres, Tlaquetzalapa, 3 homens, Xiepetepec, uma mulher e uma homens. Los assassinados foram uns hechiceros, naguales acusados, como queda de ele introduziu a doença em seu povo. Os assassinos foram comum encarregue de suas autoridades legais, os alcaldes e consuetudinarias, os velhos que desembarcaram antes da mesma carga de alcalde, também chamados de passados ou principais. Eles convocaram uma junta de todos os homens do povo, qual foi a decisão de fuzilar os brujos, que se levaram ao cabo imediatamente. Este caso demonstra a persistência, no século XIX, de uma função sagrada de defesa da comunidade totalmente ligada ao exercício do poder político. De fato, para os indígenas não cabia a menor dúvida de que uma das tarefas dos seus dirigentes protegeu a coletividade contra as agressões mágicas. Em troca, as autoridades do partido falaram de tumulto para fazerem ressurgir o caráter ilegal dos atos dos alcaldes indígenas. Coexistência de concepções de poder, o governo central, segundo os alcaldes que devem aplicar o Código Civil, e os indígenas. Esta última gravação abalou as concepções próprias do reino pré-cortesiano de Texcoco. Qualquer, como cair de sua riba, encargava um conselho especial para condenar e executar aquele que exerceu sua magia ou hechiceria contra uma cidade. 55 Você pode pensar, por isso, que o controle do uso da magia sempre foi uma prerrogativa essencial do poder indígena. Ao terminar esta breve análise preliminar, damos conta de que existem certas diferenças entre maias e nauas, que provavelmente são o resultado da diferença dos fatores prefeito complexidade da organização política dos nauas do centro do México e notoria a importância da magia nos assuntos guerreiros entre os maias. Mar como Fuere, os dados indicam que, tanto para as sociedades nauas como para as maias, rubo certa continuidade entre as concepções políticas pré-hispânicas, em particular a nagualismo, e o que os espanhóis qualificaram de práticas de hechiceria no Puy Jerome Alfner, Law and Political, pp 148149. Blocos de índios durante a colônia. Esta hipótese, mas requer todo o trabalho de documentação e análise, tanto etnohistórica quanto etnológica, deveria ajudar a entender melhor as políticas dinâmicas passadas e atuais dos pueblos maias e nauas, e quizás, em geral, mesoamericanos. No entanto, cairia por resolver, entre outras, a pergunta de índole historiográfica que plantamos no início, que número de casos de hechiceria política é registrado em comparação com os casos de hechiceria doméstica. É sombrio o número de casos políticos que se encontram no arquivo. Surpreende também o que aconteceu. A documentação em geral, processos, crônicas, cartas eclesiásticas, relatórios etnográficos, nos apresenta em casos gerais de magia política maléfica. Milans e Selamen 6. Assistiu ao mesmo fenômeno nas sociedades indígenas dos Andes e do Sul. Cercanias selváticas. Selamen 5 pensa que, em geral, as autoridades dos povos indígenas procuram evitar a intervenção espanhola em seus assuntos internos, e apenas ele faria isso em caso de crise grave, quando eles, ou a comunidade ou parte dela, tivessem agotado todos os meios de controle e defesa frente aos detentores abusivos de poderes mágicos. Esta hipótese mereceria ser investigada na Mesoamérica. Ela poderia explicar o número de casos registrados e a recorrência da magia maléfica em os relatórios. Em mudança, a grande maioria das situações em que prevaleceu um controle equilibrado entre poderes normais e mágicos havia caído oculto. Esta seção das fontes não ajudou a que se entendesse corretamente o verdadeiro significado político do nagualismo e de outros componentes relacionados com o xamanismo mesoamericano. A reforçado sem dúvida os prejuízos ocidentais sobre o caráter socialmente marginal e nefasto da hechiceria ou bruxeria, com exceção das práticas dos curandeiros. Além disso, a formidável complexidade das evoluções históricas próprias dos povos maias e nauas desde o século XVI não facilitou a pesquisa. Tentamos abrir um caminho para a investigação ao afirmar que, nas concepções políticas dos maias e nauas, nunca desaparecia o sagrado. Isso foi determinado, quizás siga determinando em certas condições, uma prática mágica baseada no exercício de poderes sobrenaturais normalmente benéficos para a comunidade, é decir, 56 Elis Milonizanta Gadia, Los Ganedos del Senor, mecanismos de poder nas comunidades. Endainas, séculos 18 e 19, América Indígena, Vio 1.39/N01, Enero Marzo 1979, pp 107145, e Frank. Salomão, Xamanismo e Política. 57 Frank Salomão, Xamanismo e Política, página 426.